Fala galera, bem-vindo a mais um ArcaCast. Estou aqui com a mesa completa e abençoada. Vamos lá, se apresenta aí. A nossa bancada já conhecida, eu, Heitor, o nosso pastor Carlinhos. E quem são esses dois, esse casal? De onde vens? Eu sou Onde moram? Tarcísio, casado com Camila. Estamos aqui na paz há um tempo já. E esse sou eu para começar a conversa. Aí tá certo. Camilinha, fala para ouvirem tua voz. Eu sou Camila, casada com Tarcísio, estou na igreja desde 99, Vixe Maria. Faz tempo. faz tempo. Estamos aí junto. Ó, gente, vamos começar. A gente sempre costuma começar falando um pouquinho sobre a conversão, sobre a vida de vocês, a história de vocês. Mas no caso a gente pode ir assim, tentando fazer, como a gente já fez aqui com casais. Camilinha fala um pouquinho de sua história, que vai se encontrar com o Tarcísio, e depois Tarcísio conta um pouquinho dessa história, se encontra com Camila. Aí nisso aí vocês vão contando um pouquinho de vocês. Trilogia. Trilogia. É. Como fui eu que cheguei primeiro, né? Começa Claro. por mim, então. Mais velha, aí ela. A gente respeita a idade das pessoas. Ela tá malhando, irmão. Não é isso? Digo nada a você, Olha viu? a grossura do braço. Quem vira o botijão de água lá em casa é diferente, né? É ela. Eu quero comprar aquele digital pra nem virar mais. Ai, meu Deus. Então foi assim. Em 99, meus pais fizeram um encontro de casais. E aí, automaticamente, meu pai se converteu e minha mãe ainda foi um processo. Mas aí a gente começou a frequentar a Paz, que na época não era nem Paz, era outro nome lá que eu nem me lembro mais. E aí a gente começou a vir para a igreja. E nesse processo houve a conversão, mas algo muito assim que me tocou profundamente. Foi a primeira vez que a gente veio aqui, que aí teve o abraço da paz. E como eu vinha de um lado disfuncional, tinha muita briga, muita confusão, assim, não era um espaço, digamos assim, para muito acolhedor, para carinho, para não sei o quê, eram momentos pontuais. E diante de tudo que a gente estava vivendo, né, meus pais separados e tudo, e aí eu cheguei aqui na igreja no primeiro dia e recebi o bendito abraço da paz. Tinha a Eu, música ai, já? meu Deus. Amiga é uma alegria. Era ter essa você. mesmo. Era essa É mesmo. melhor ter aqui cantando. Aqui. É verdade. Eu acho que ainda não, viu? Desculpa. Não era Tiaguinho, não. Eu nem vi o dom ainda. Aí, eu acho que assim, o primeiro contato que eu tive com Deus de verdade foi nesse momento, foi sentir esse abraço de todo mundo, gente que nunca tinha me visto, super feliz, olha, seja bem-vinda, não sei o quê, não. Eu digo que foi quase como sentir o abraço de Deus. E aí, de lá pra cá, só caminhando, né? Passei um tempo distante, quando fiquei mais jovem, passei um tempo distante, me afastei, me envolvi com uma pessoa que não foi um relacionamento muito legal, e terminei, essa pessoa terminou o relacionamento comigo, depois de minha mãe orar muito, porque realmente não era um negócio bem SF sem futuro. Aí, a gente terminou o relacionamento, né, e eu tava bem naquela bad, e todo mundo me falava sobre Tarcísio. Eu disse, não, porque a gente tem um amigo, esse amigo tá lá no Rio, e ele, não, mas nem era com essa intenção, era porque ele é muito gente boa, esse menino já sofreu tanto, não sei o que, queria que ele se desse bem na vida. Eu digo, tomara que ele se dê bem. Mas sem nem dar importância. Mas Aí- ele se dê bem. Me dei bem. Aí pronto, conheci Tarcísio, estamos aí até hoje. Do primeiro dia que a gente se conheceu até hoje. E aí, como foi essa loucura aí? Tu tava no Rio, foi? Na época? Chegou Foi. de viagem. Menino de Ipanema, foi? Não, nada da barra. Não, era outro nível já. Mas foi assim. Se a gente voltar de conversão, antes de falar a minha parte da trilogia, né? Se você me perguntasse quando foi realmente que você aceitou Jesus, eu posso garantir que foi de forma gradativa, e entendendo que era realmente aquilo que eu queria para a vida. Mas assim, onde a semente foi plantada? Num acampamento da igreja presbiteriana lá da Madalena. Eu fui com os meus primos, fui de última hora, foi assim, desespero para montar a mala. Tem que levar uma roupa branca, tem que levar uma roupa não sei o que lá, tem que... aquela confusão, colchão, e não tinha, cada um tinha, na época tinha que levar cada um seu colchonete. Que era um negócio assim, realmente, se não tivesse cama, você já tinha seu colchonete lá guardado. E aí lá na hora, nos dias finais, eu não lembro de muitas coisas nesse acampamento, de coisas pontuais. Aí teve o momento do apelo, eu fui o primeiro a levantar no apelo. Isso é a única coisa que eu lembro, e fui lá na frente e pronto, aceitei Jesus. Só que que é uma das coisas que eu sinto falta,
foi do acompanhamento pós-acampamento, que não existiu. Voltei para minha vida normal. Então, segue a vida ali. E eu sempre fui muito envolvido com tudo que eu faço, né? Tudo assim que eu começo a fazer, eu me envolvo por completo, não é só uma parte. Tem uma frase, se eu for testar, eu testo com a testa, né? Que é pra dizer que eu entro de cabeça naquele negócio ali, né? Eu não testo, deixa eu testar aqui não. É de verdade testando. E aí eu sempre gostei dessa parte mais artística, né? De som, de iluminação. E aí já perto do 3º ano, eu abro uma empresa com meu professor e meu amigo. Ele não era mais meu professor, mas ele tinha sido meu professor antes, que era uma empresa de eventos. A gente fez até alguns eventos ali no Casarão, onde hoje é a galeria do Gardenville ali. E a gente fazia evento para política, em época de política. Então a gente fazia Halloween, a gente fazia um bocado de evento mesmo. E aí eu já envolvido com som na escola, não sei o que, daí eu disse, eu vou ser DJ. Pronto. DJ Play. Era DJ Taikon. DJ tá. Ninguém sabe. Meu e-mail até hoje é DJ Taikon, ainda tá. É meu e-mail, Gmail. Pra passar o currículo, DJ Taikon. DJ Taikon. Não, quem é DJ Taikon? É prazer, sou eu. Não sou eu mais não, mas era ele, tá? E aí, aqui na empresa, eu disse, não, a gente precisa ganhar novos ares. Aí minha tia e meu tio moram no Rio de Janeiro e tinha um curso lá de acústica, de projeção sonora, que é o pessoal que fornecia serviço para a Globo. E tinha meu tio e minha tia que moravam lá já. Aí eu disse, eu vou para lá, fico na casa deles e faço o curso. Eram 3 meses de curso. Então assim, a empresa foi tocada aqui com os meninos e assim, já existiam vários problemas dentro da empresa. Eu tinha uma namorada que eu não sabia se era namorada, mas se era, não era. Enfim, fui embora pro Rio. E aí voltei pra cá. Voltei no dia de um evento da empresa, mas eu não fui para evento, porque não tinha condição. Sabe? 3 meses de curso lá, o curso foi maravilhoso. Mas eu percebi que eu não queria trabalhar com a parte técnica de som. Não porque era difícil, mas era muita matemática, era muito minucioso. Se eu olhar a estrutura montada, eu sei por que está montada daquele jeito. Eu sei porque as paredes estão posicionadas, o teto está desse jeito. Mas eu não sei dizer, vamos fazer assim que é melhor. Eu nem me envolvo nisso. Mas voltei. E aí, no primeiro evento que eu fui da empresa, estava lá a Camila. Era evento de quê? Da minha empresa. Era um forró, não era? Era o forró não, foi antes do forró. Foi o Halloween. Foi não. Foi não? Eu só sei que foi foi evento de político. De político, é verdade. De político. De campanha política, vocês se encontraram, velho. Minha empresa tava promovendo o evento. E Camila, ela é amiga Era amiga do político. da namorada do meu sócio. Então, assim, Camila foi com ela e eu fui porque tava trabalhando, sabe? Então, assim, eu era DJ Taikon e eu era o DJ que tocava as músicas no evento do DJ que a gente não conseguia contratar. Eu não tinha assim, então naquela noite eu toquei funk. Tá lá. Eu queria ver a cena. Olá. E prazer, o objetivo também de eu ir pro Rio de Janeiro, eu acho que eu tenho uns vídeos. Ai, meu Deus. O objetivo de eu ir pro Rio de Janeiro também é tentar fazer esse contato com a Furacão 2000, que tava no auge, DJ Malboro, que controlava isso, mas eu não consegui lá fazer esse link, né? Aí fiz meu curso e voltei. Então, enfim, a empresa fechou, e aí nesse último evento que a gente foi onde eu conheci Camila. Daí desse dia em diante a gente tá junto. Entendi. Eu fui muito respeitador. Né, amor? Um lorde. Foi. E eu ainda usava a aliança da minha antiga namorada, que também era amiga do meu ex-sócio. Que conhece pegou Camila. as amigas do ex-sócio tudinho. Amiga da namorada dele. Foi. Tudinho não, né? Mais uma parte. Quase todas. E depois que quando vocês começam um relacionamento, vocês estavam Na dentro- semana seguinte. A Na- gente começou na semana seguinte. Mas vocês estavam na igreja? No Não, momento. eu tava afastada e ele, E eu não sabia nem que era igreja. nem tu. Ele já tinha vindo aqui na Paz Com a Tassi, namorada. não foi? Não, com Com a Tassi não. namorada. Porque assim, eu conheço Tassi do Souza, né? E eu namorei com uma amiga de Tassi que estudava lá no Souza. E eu tinha vindo aqui já. Não tinha nem essa parte de cima da igreja ainda, sabe? Era só o térreo. É só o térreo, não. Eu não sei se tu Eu fui, chegou eu a tava. conhecer Eduim. Pronto. Edwin. Na época ele tava aqui na igreja ainda. Daí eu Batera, né? ficava no som, Pastor Ricardo ficava era técnico de som. E eu não conhecia ninguém, mas eu falei, que massa, que legal. Como foi o caminho assim de vocês dois para a congregação Paz da gente, né? E esse caminhar com Cristo?
Vejam, a gente precisa antes fazer um parêntese da nossa relação. Com meu sócio, esse especificamente que é amigo mais próximo, eu já estava meio que morando na casa dele. Eu fui para passar uns 2 dias lá, mas passei vários anos. E aí no primeiro dia que eu fui para casa de Camila, Camila morava Ele só. morava né? sozinha. Camila morava só. Desse dia em diante eu também fiquei lá. Só que no final de semana era Tu aniversário não dela. tinha casa, né? Tu era nômade, tu ia pra casa de um, da tia, depois do amigo. Era É, bem isso aí é bem isso mesmo. É um problema familiar, eu não me senti em casa na casa de ninguém. Sabe? Meio que passarinho vai voando procurando lugar pra ficar, mas ficava. Morava com minha avó de forma oficial, mas Era onde ficavam as era onde coisas, ficavam né? minhas coisas. Mas aí no dia que eu conheci minha sogra, eu amo minha sogra. Sogra. Eu te amo muito. Mas ela olhou pra. Meu sócio olhou pra ela assim: olha, deixa eu dizer uma coisa. Tarcísio foi lá pra passar um dia e ele tá lá já há 6 meses. Daí a mãe de Camila acendeu, porque Camila com os problemas do antigo relacionamento e mãe pra proteger. Aí eu peguei: tia, quer que eu ajude alguma coisa? Mano, pra quê? Tia. Tia não, que eu não sou sua parente. Na hora. Bem fina, assim. Tá certo. Prazer. Não vou fazer É. nada então. Fiquei na minha. Mas e aí, como foi essa questão familiar aí? Depois pra vocês construírem tudo. Ah, Foi um processo. foi maravilhoso. Um processo muito fácil. Facílimo. E muito tranquilo. Porque Tarcísio tem esse jeito, né? Ele Que jeito, meu amor. conversa, ele acolhe muito, né? Então, assim, foi uma primeira impressão que a minha mãe teve terrível dele, né? De que foi passar 2 dias e Isso. passou 6 meses. E eu já vinha de um relacionamento que tinha sido muito desgastante, né? Tava distante de Deus e tudo. E ele tinha acabado de comprar um apartamento pra tu, né, sua Sim. mãe? E aí, meio que a mãe disse, olha, já quer ficar com o apartamento que eu compro pra minha filha, vai ficar aqui, vai tomar conta. Não é isso não, minha sogra, deixa para lá. Pronto. Aí, como eu era cria da paz, toda vez que eu sentia necessidade, eu vinha para a igreja, né? Assim, mesmo estando distante, mas volta e meia eu aparecia por aqui. E aí, o que é que rolou? Karina, eu encontrei com Karina, acho que no shopping. Karina Matoso. Matoso. Encontrei, acho que com ela no shopping. Não me lembro exatamente onde eu encontrei. Ela disse: olha, vai ter Alcançando e eu quero você lá. Aí eu disse: beleza, então eu Ai, vou. que massa, alcançando era muito Alcançando, eu fui e eu tava. top. Aí a gente veio pro Alcançando. Aí nessa história eu reencontrei Eu vou Naíra. Você veio também. Fui alcançado, tá vendo? Foi Alcançado também. Eu acho que foi o último que teve. Foi o último, né? Eu acho que Saideira. foi o último. Acho que foi até 2000 e... Eu não lembro agora. Não lembro. Eu acho que foi o último. 2008, 2007. Por aí. Eu, pronto. 2008 foi o ano que a gente começou a namorar. Então acho que deve ter sido 2008. Aí a gente veio. E nessa história eu reencontrei amigos antigos. Encontrei Naira, que na época que me deu um suporte arretado foi Naíra. E aí a gente começou a andar junto, e não sei o que, e aí automaticamente eu voltei. E Tarcísio nunca, o povo pergunta assim, como é que tu faz? Porque ele não era cristão, e ele se tornou cristão, como é que tu fez? Eu disse, eu não fiz absolutamente nada, porque eu nunca tive problema com ele, assim, de, vamos pra igreja? Vamos. Vamos pro culto não sei aonde? Vamos. Ou a gente participou do Lava Jato, Oxe. para arrecadar fundos para fazer um evento na Casa da Esperança. Ele vinha, mesmo não se intitulando crente nem nada, ele vinha, Tava aqui. tava aqui. Aí, na quinta-feira, ele ia pro Centro Espírita Mas com a mãe dele. Isso aí é porque você, Camilinha, atraía. Você... Com certeza. E até minha mãe hoje orou me muito, atrai viu? muito. Minha mãe orou demais por esse cidadão, meu amigo. Minha mãe orou muito por ele. Até hoje ela ora por Ela ora. Aonde chamasse ele ia, né? Pra onde chamasse ele, eu nunca tive dificuldade. E automaticamente ele foi Mas se eu acho sentindo que é parte. muito pela questão, assim, pela história dele até agora que eu tô vendo, né? De ele conviver em vários ambientes, Sim. não ter raízes e tal. Aí ele Pra ficava onde muito, for, né? bem desapegado mesmo. das coisas. Desapegado das coisas. E aí era mais, porque assim, às vezes eu trabalhava de noite ainda, porque assim, a empresa fechou, a empresa faliu, o último evento foi muito conturbado, a gente ficou devendo muito dinheiro, um dinheiro que a gente já nem tinha, porque a gente vem de 3 eventos com prejuízo, e o terceiro evento foi lá em Barra de Jangada, teve arma, a banda foi Swing do Amor, Eita. foi pedrada, e foi confusão, correria, aí o prejuízo foi mais agravado.
E aí, nada pra acordar no outro dia, daí toma Rivotril. Então, pra poder dormir uns 3 dias, eu poder desligar das coisas. Só que eu tinha um amigo, não tenho, que ele ainda é meu amigo, né? Que ele alugava som e era DJ. E foi meio que ele me introduziu nesse ambiente. Foi com ele que eu comecei tudo, que é o Elton, que é DJ faixa. Que ele era DJ lá na Spirit na época que eu conheci ele. Então, assim, eu cobria ele lá de vez em quando na Spirit, eu ia com ele sempre, mesmo pra não ganhar nada. Carregava a caixa de som, desligava a caixa de som. Então, assim, eu continuei depois disso com ele na empresa. Eu passava a noite fora pra ganhar 50, 60 reais, carregando peso. Mas era engraçado, era bom. Eu gostava. Aí ele trabalhava a noite todinha, no outro dia vinha pro culto comigo. E ficava dormindo. Tu nessa época, tu Ficava lá em cima. Daí eu disse, eu pegava... Pronto, não, Tarcísio, do tipo, tu já tinha algo tipo assim, poxa, eu tô vivendo uma parada, aí eu vou no domingo como se fosse outra coisa, tu já tinha esse lance? Sim, tinha não, porque meu propósito, meu objetivo era estar perto dela. Porque assim, foi uma pessoa que eu me apaixonei e a gente teve relações rápidas e intensas muito rápido. Por isso que a gente diz que a gente se casou no primeiro dia que a gente se conheceu. Que foi no primeiro instante que a gente se conheceu, a gente depois disso nunca mais Mas se viu distante. veio, sabe? Até assim, na questão da área sexual, digamos assim, porque a gente vivia junto, a gente não era casado. Aí disse, não, agora a gente não vai fazer mais nada até casar. Olha, menino. Aí foi provação. Vai fazer mais nada até casar. Nem comer, nem nada. Só jejum. Aí, mano. E outras áreas Como é também. que segura? Eventualmente foi chegando, né? Assim, o Espírito Santo foi incomodando, não só a mim, como a ele também, né? Aí foi um processo, porque eu digo sempre pra ele que eu acho que não teve um momento assim, decisivo da conversão dele. Foi um processo. Deus foi trabalhando nele. Foi E operando quando de ele. milagre, né? Quando vê, era com quem anda com um amigo, assim, eita, reencontrei um amigo. E caminham juntos, sabe? E Deus foi de maneira assim sutil e bem incisiva trabalhando na vida. Eu acho que ele nem percebeu que as coisas estavam acontecendo, mas aconteciam. Quando vi, ele estava incomodado com coisas que antes não incomodavam tanto, sabe? Entendi. Eu perguntei porque eu já conversei com alguns, a gente até falou em outro podcast também, já conversei com alguns amigos que não são cristãos, e quando chega nessas questões cristãs, quando eu falo com quem não é cristão, sempre acaba chegando na moral cristã, né? E certeza. eles, normalmente, quando chega no momento de seriedade, eles dizem que não querem abrir mão de certos Sim. prazeres. Sim. Eles dizem assim, pode até ser verdade o que tu tá falando. Faz sentido, eu nem tô procurando saber muito, mas faz sentido isso aí que tu tá falando. Mas como eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que pra mim já são, ele não diz dessa forma, né? Mas você entende que ele tá falando que tipo, já é uma cultura, eu já tenho esse modus operandi, eu prefiro nem me aprofundar muito porque eu não vou querer abrir mão disso. Mas no caso dele, eu acho que aquilo que representava maior prazer para ele e desejo era Camila. Sim. Então o restante estava em segunda categoria. Agora, sendo que a gente sabe que isso não se sustenta, né, durante muito tempo, né? Isso tem prazo de validade. Porque o que une e dá propósito a um relacionamento para que ele seja duradouro é Jesus, né? Sim. Sendo o primeiro, né? E aí, mas assim, eu nunca fui banda voou, nunca fui menino de perturbar por aí não, mas era de comer juízo do povo mesmo brincando na rua, na brincadeira, mas nunca fui assim, vou me drogar, vou nada assim muito fora do comum pra vida que eu tinha. O último evento que eu fiz foi pra uma rave. E aí esse foi o final mesmo, que foi em Vitória. Então a gente saiu de casa 4 horas da manhã pra carregar som, pra montar tudo, porque eles queriam um som pronto de 8 horas da manhã. E só ia terminar 2 dias depois. 2 dias depois, isso. E no último dia do evento, começava na sexta de 8 horas da manhã, e no último dia a gente tinha que estar lá pra finalizar o evento, que era a gente que ia botar, porque era muita droga nesse evento, sabe? Era um negócio assim, bem Só diferente. assim, pra galera aguentar 2 dias assim, né, velho? Fica olhando assim. Eu nunca fui pra uma rave. Também não. Eu não faço nem ideia como Essa a gente nem foi não, a gente só montou, deixou tudo lá e voltou só nas 4 horas finais pra desmontar tudo. Eu acho que foi uma coisa dessa. Só que, como o som era dele, a gente também foi no sábado de noite pra ver como é que estavam as coisas e acabou que a gente ficou. Eu fiquei lá. Então, assim, era uísques e uísques, carreiras e carreiras de cocaína, potinhos com várias drogas, você não sabe nem o que é, sabe?
Então, assim, a galera é muito doida. E aí foi onde eu percebi que o negócio começou realmente a incomodar. Mas nunca fui pessoa de estar imergido nesse lugar. Entendi. Sempre fui assim. Minha mãe sempre foi muito aberta, meu pai também, pra dizer o que é certo e o que é errado. Mas sempre ensinando a siga seu caminho. Mas na visão da gente, esse é o certo e esse é o errado. Construa a sua realidade em cima disso. E esse processo de eu tô numa vida e começo a dizer, ó, isso aí não é o que eu quero pra mim, isso não é compatível. E essa... que você vai... às vezes existe até um deslocamento geográfico, né? Que às vezes você vai deixar de estar em certos ambientes, Sim. às vezes envolve emprego e tal. Como foi isso pra tu? Emprego eu já não tinha, né? Então, eu tinha só esse bico Era que eu um fazia bico, né? no final de semana. E aí entra minha sogra de novo. E trabalha com ela. O trabalho minha sogra tinha uma loja lá no Cabo. E isso a gente já tava junto já faz tempo, né? Mas aí eu fui começar a trabalhar com minha sogra. Eu dirigia pra ela, fazia cobrança, ficava lá na loja. Aí a gente casou no civil, não foi? Aí a gente casou no civil, depois de bastante tempo. E casou no religioso recentemente, não foi? Foi. Foi. No religioso faz pouco tempo. A gente já tava aqui em Candeeiro, na volta. 2017, 2018, eu acho. E aí foi quando tudo começou, sabe? Acho que a chave só vira mesmo pra mim de forma definitiva recentemente. Eu sempre tive uma caminhada dentro da igreja desde que a gente se conheceu. Sim. Trabalhei muito lá na Casa da Esperança. A gente fazia evento, sabota. Era um bocado de gente. Rashid. Pronto, minha amizade com Rashid vem dessa época. Não vem de recentemente, não. Então, assim, a gente fez vários rolês surfando, fez vários rolês por aí. Mano, Sabe assim, surfar mesmo, tá assim? eu sei. E foi no Rio de Janeiro onde eu tive meu trauma, que hoje eu já não consigo surfar como eu surfava. Eu passei um perrengue lá que eu achei que ia morrer. Meu tio passou uns 2 minutos me procurando dentro d'água, não me achava. Só Foi viu a esse prancha momento boiando. que converteu não, né? Não, que reza a lenda que John Newton disse que se converteu nessa hora, né? Tava morrendo, eu falei, Senhor, se eu ficar vivo, eu me converto. Mas foi não. Nessa época, nem aí pra nada não. De boa, tranquilo, sem aperrear ninguém, mas seguindo minha vida de forma de coadjuvante, sem... É porque a gente pensa assim que tá longe de Ei, mas Deus. bota aqui um É só cafezinho. uma. Cafezinho. Ó, tá longe de Deus, é porque tem muito isso, né? É. Tá longe de Deus, as pessoas pensam o seguinte, que é só, ele usa droga, ele trai a namorada, ele matou gente, ele, tá ligado? Não, pô, às vezes o cara que é um bom filho, bom namorado, ele tá tão afastado de Deus como qualquer outro, entendeu? A distância é a mesma, né? Tipo, distância é a mesma. Talvez o testemunho seja diferente, talvez os traumas sejam diferentes, mas a distância de eu estou em primeiro lugar, Deus em segundo, terceiro, quarto, entendeu? É a mesma. Então eu sempre falo isso, porque tem muita gente que, no meio evangélico, tem muito isso, né? De supervalorizar testemunhos trágicos, Sim. né? Testemunhos, histórias. Eu já vi muita gente dizer, não, mas meu testemunho. Gente, testemunho é o seguinte, ó, a minha vida não é minha mais. Sim. É isso. Né? Então, é muito isso, né? Tipo, porque a gente vê o testemunho assim, mas o que vai ser exigido para a pessoa que abre mão de tudo é tudo. Sim. Não importa se é droga, se é sua vida segura, se é a sua vida padronizada e perfeitinha que você acha que é. Sim. Tudo isso é uma grande mentira. A verdade é seguir Jesus. Então, Eu já tive uma experiência. Isso que tu falou é muito interessante. Eu lembro que de uma vez estar numa discussão com um amigo meu e falar sobre isso. Que ele falou de... Eu não lembro como tava assim, mas eu só lembro que ele falou tipo assim, mano, mas eu não tô desviado não. Porque... Eu lembro que a frase era assim, eu não tô desviado não. Porque eu não bebo, não traio minha esposa, minha mulher... E não chamo palavrão. Eu lembro que ele falou algo desse tipo assim, foi no Zap. Aí eu disse, mano, eu tenho um amigo ateu que faz todas essas coisas. faz melhor ainda. Eu não acho que a questão de eu tô Ainda paga próximo todos os ou seus longe de impostos. Deus seja somente a moral, não. Porque a moral não é o fim da nossa fé. Ela é uma das formas de expressão dela. Eu acho interessante, Tarcísio fala isso. É massa que tem muita sinceridade na fala de vocês. Sabe o que é? É comum, gente. Você que tá em casa, se você pensa que não, mas é comum. A pessoa tá na igreja, às vezes foi criado na igreja, pouca gente fala isso que Tarcísio falou, e no fundo ela não teve aquele encontro com Jesus.
E aí ela tem mais na frente. Eu já vi gente falar assim em bastidor não querer dizer isso, assim, do tipo, pô, sei lá, eu tenho 12 anos de igreja. Quer dizer, tenho 12 anos de igreja, eu conheço Cristo, eu vivo Cristo de uma forma profunda há 2 anos, há Sim. 1 ano. Sim. Porque isso é uma realidade, né? Tem uma passagem que eu acho. Eu estava conversando uma vez e essa pessoa me chamou muita atenção. Quando está nos últimos momentos de Cristo, né? Tem uma conversa de Cristo que ele fala assim para Pedro. Quando Pedro fala, não, que isso não vai acontecer e tal, e ele fala, tu quando te converteres, vai e converte os teus irmãos. E aí esse cara falou para mim, então esse texto fala muito pra gente, sabe por quê? Porque Pedro andou 3 anos com Cristo. Ele viu os milagres. Mas a palavra está aqui e do grego é isso mesmo. Quando te converteres, vai e converte os teus irmãos. Aí ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele disse, Jesus foi condenado, é um julgamento bem atípico. Não pelo que ele fez, mas por quem ele é. E a nossa fé tem que estar centrada nisso. Se a nossa fé estiver centrada no que ele fez, é algo superficial. A nossa fé tem que ser sustentada em quem ele é. Então, a conversão, ela está baseada nisso, na identidade de Cristo, porque quando existe a identidade de Cristo, surge a sua. Eu sou filho de Deus, herdeiro com Cristo. Enquanto você vive... Foi André, não foi Vargas, que trouxe uma pregação sobre isso, que foi bem chocante. Acho que foi sobre o texto que conta a parte de Maria Madalena. Sim. Ela disse, poxa, o Filho do Deus vive, e ela estava lá com ele em momentos de fragilidade e tal, e ela estava ali com ele por quem ele era, e não por quem ele fez. Eu acho isso bonito de ouvir, bonito de falar, mas no fundo é um desafio para nós, porque normalmente isso aí vai estar rasgado, sabe aqui? Há momentos difíceis, há momentos que a gente fica, pô, cadê Deus e tal. É normalmente nesses momentos que você diz, é agora ou não, ou eu sou dele ou eu não sou. É quando falta todos os recursos e o único Sim. recurso que não pode faltar e é o único que a gente precisa é Jesus, né? Sim. E a questão do servir na igreja, de servir junto, do trabalho de vocês, como foi esse processo? O servir junto. Acho que a gente é movido a serviço, desde que eu me entendo por gente que eu particularmente atuo aqui, né? E Eu- como ele eu vim veio com ela. comigo, então ele já foi no modo serviço também. Já veio, tanto que já chegou servindo, já chegou fazendo altas coisas. A gente passou um tempo ajudando o pessoal lá, congregando lá na Igreja do Cabo, na Anglicana do Cabo. Pastor Armani foi meu Pastor primeiro pastor Armani. na igreja anglicana. Eu tocava bateria lá, pô. Eita, deixa eu Eu fazer não sei- eu uma não sei pergunta, tocar, não, Tarcísio, que é eu tocava. interessante. Eu lembro que ele falou no início, Assim, assim, deve ser uma tragédia ele tocando bateria. não. é melhor que cantando. Ah, não. Para. Ele canta melhor do que toca Ô, bateria. Tarcísio, tu falou no início, Eu não assim, desafino, mas a voz é feia. quem disse que você não Mentira, desafina? é mentira. Olha, tu disseste assim, na Madalena eu tive o processo, né? Uhum. Mas eu não senti um acompanhamento e tal. E como foi isso aqui, assim? Como foi essa questão, tu falou, meu primeiro pastor, de começar a ser acompanhado? Porque eu também vivi isso, viu? Não é problema de presbiteriano, não, mas eu também me converti na igreja presbiteriana, não senti o acompanhamento e confesso que comecei a sentir aqui com o vosso pastor Carlinhos. Mas vê, relacionado a ser acompanhado, Para, Bill. Ai, Deus. de verdade, assim, lá na igreja em Gaibu, por estar pautado pela presença da minha sogra, por ela ter meio que fundado a igreja, meio que fundado não, né? Fundou. Fundou. Foi a de Gaibu, não foi? A de E Gaibu, isso. Eu lembro, eu fui lá na adolescência com o Dulce. Lembro. E aí, meio que ela chegava e, na minha visão naquela época, sócia fundadora da igreja, sabe? Então, assim, ela tinha muita autoridade, ela ajudava muito o pastor Armani, porque pastor Armani morando na Zona Norte, todo domingo, indo pra igreja em Gaibu. Não tinha pedágio. Sabe? Caramba, era por fora, né? Por fora. Tinha pedágio, começou a ter. Facilitou a vida? Não sei. Porque
Porque se a pessoa vem da Zona Norte, talvez nem Talvez seja compense. melhor por fora, só ruim é a estrada. Mas eu tava lá, então assim, o que você pensar dentro da igreja, eu poderia fazer. Eu contei dízimo depois do culto, eu Cantou, tocou, cantei, toquei limpou, violão, tocava, ficou com criança. fazia ligação elétrica que a Selby foi lá, cortou. Daí cortou irregular. Daí eu disse, eu ligo. Porque como eu fiz o curso de acústica, a gente vê essa parte elétrica. E eu sempre fui muito curioso, né? Então, assim, eu mexo com parte elétrica ligado. Você assim, você tem uma tomada ali pra ajeitar. Eu vou lá ajeitar. Quer que eu desligue? Não, não precisa desligar não. Como é que eu vou saber se tá funcionando? Com medo de ficar viúva. Mas eu mexo com parte elétrica de boa, sabe? Quem não fica de boa sou eu, no caso. De vez em quando leva um choquinho assim, né? Talvez por isso que você... Até eu fui algum choque, não foi? É. Bota essa cabeça, foi não, foi um choque que eu levei. Testando em choque. Mas até eu tenho pouco juízo assim, ele tem mais. Muito mais. Graças a Deus, ele tem muito mais. Muito mais. Mas assim, dentro lá da igreja de Gaibu, só que a gente morava em Barra de Jangada. Então assim, era puxado. E todo final de semana pra Gaibu e Aí voltar. engravidei. Daí veio Camila o Theo. engravidou de Theo, que foi lá na igreja de Gaibu que a gente recebeu a profecia de que Camila estava grávida. Porque assim, Camila teve não, porque a gestação é do casal, né? A gente teve a primeira gravidez, mas a gente... olha, a gente tá grávida ali. Carlinhos grávida. Então eu tô indo na frente de Alana. Eita! Vai chegar. Mas assim, engravidou e perdeu a gestação. Camila já voltou a trabalhar com a mãe dela, eu já não trabalhava mais e comecei a trabalhar com o sistema, que é com que eu trabalho hoje. Mas tu fez o curso essa época, foi o quê? Curso de quê? Pra trabalhar? Não. TI? A empresa que contratou ele, que capacitou ele, não foi? Passou um tempo... Minha entrevista foi no aniversário da minha prima. O dono tava lá, minha tia disse, olha, ele tá procurando emprego. Daí o dono disse, você faz o quê? Eu disse, não, o que tiver pra fazer. Meu pai é técnico de informática e minha mãe trabalha com informática em escola, de forma pedagógica. E foi a primeira escola em Pernambuco a ter educação de informática na grade curricular, foi o Souza Leão, lá em Candeias. E a professora era quem? Minha mãe. Eu nasci, meu pai já trabalhava com informática. Mas eu sempre dizia, eu não quero aquilo que meus pais trabalham pra mim. Mas tem jeito não, filho. Eu me vi dentro da empresa apaixonado por dados. E aí migrei para essa área de dados, para Tentou Oracle. fazer administração. Se vou fazer administração de Tranquei no empresas. terceiro período. Esse menino. Discuti com a professora de filosofia. Ai, meu Deus. A professora de filosofia disse que minha forma de pensar estava errada. Eu disse, quem é a senhora para me julgar? Eu provei. Um brilho no olhar, Heitor. Um brilho no olhar, assim, ó. Sim, agora sim, eu oro hoje em dia pela minha primeira professora de EBD que eu lembro. Eu acho que ela não vai assistir não, mas Deus lhe abençoe, Mona Lisa. Você é a primeira que eu lembro e eu agradeço a Deus porque Deus lhe dava sabedoria, porque, veja, eu tinha muito novo, 13 anos, e eu ia para a igreja fazendo pesquisas de perguntas que eu poderia fazer para ela ficar sem resposta. Sim. Então eu ia me preparando ao máximo Eu passei isso aqui no para Júnior. na EBD ela não ter respostas Eu passei isso aqui no Júnior há uns 2 meses atrás. com crianças. Foi. Você diz um Heitor, vem cá. Lindo. Maravilhoso. Mas é massa, eu gosto de responder esse tipo de pergunta de criança, sabe? Porque às vezes os adultos não têm essa coragem de fazer essa pergunta. Ele vem em algum lugar, vem em algum lugar. A pergunta que a criança fez foi, Deus não pode todas as coisas? Eu disse, sim, Deus pode todas as coisas. Então ele pode criar uma pedra que nem ele mesmo consiga carregar. Eu disse, é verdade, Deus pode criar uma pedra que nem ele consegue carregar. Então se ele criar a pedra que nem ele consegue carregar, então ele deixa de poder todas as coisas, porque ele não pode mais carregar aquela pedra. Esse menino já sabe que ele vai ser um filósofo. Né? Essa foi a pergunta que o Pirraia fez. Pirraia, né? Normal. Ele pode, inclusive, Aí estar eu disse, escutando. sabe o que eu dizia aí? Meu irmão, eu tô achando que você é essa pedra. Mas Deus pode carregar, não se preocupe, né? Mas assim, eu me vi nessa criança, sabe? Ele fazendo essa pergunta. Porque É porque tu se identificou, porque eu não me identifiquei em nada. assim, Eu ia dizer assim, bicho,
tudo ele pode. Ele pode construir, pode carregar depois, pode fazer tudo e acabou. Está resolvido o problema. Mas aí onde que tá a pegadinha que ele queria também. Daí eu disse, não, ele vai criar a pedra que nem ele pode carregar. Não, mas se ele quiser, ele carrega. Eu disse, não, então ele não pôde criar pedra que nem ele podia carregar. Então, consequentemente, por um lado ou pelo outro, da linha de pensamento Eu dele, acho massa essa não pergunta, pode. porque a raiz dessa pergunta é se Deus se contradiz. Isso. Mas não se Mas assim, Não, lógico que não, né? eu achei massa a maneira como ele perguntou Nossa, e eu né? consegui explicar a ele. Porque Deus ele pode criar pedra que nem ele carregar, mas ele não precisa fazer isso para provar que ele é Deus. Porque de outras formas ele prova. E ele traz pra gente que a grandeza dele é infinita. Ele é muito maior do que qualquer pedra. Sabe? Então ele não pode todas as coisas. Mas esse não é o propósito dele. Você tem que entender qual é o propósito para que ele criou a gente. Porque ele criou a gente. E as pedras, sabe? Mas assim, eu venho de uma família com uma veia pedagógica muito intensa. Minha avó era pedagoga, minha outra avó era professora, minha mãe, daí a Camila já tá aí, ó, chateada, porque assim, Tô chateada não, eu tô só reflexiva. nós fomos educados a questionar, independente de quem Espírito fosse. crítico. Eu acho que não é nem espírito crítico, é um espírito de construir a sua linha de raciocínio a partir da verdade que está sendo lhe contada e não aceitar aquilo como verdade no primeiro momento. Que foi até o que eu falei no Arca. O céu é azul. Ah, porque o céu é azul. Não, o céu não é azul. Sabe? Por que o céu é azul? Eu tive que questionar minha professora de ciência dizendo a ela que o céu não era azul, que era transparente. E aí foi... E esse sou Aí eu. você é reprovado. Não fui não. Fui nada. Porque assim... Tarcísio é reprovado em todas as disciplinas, porque ele quer saber mais que o professor. Olha aí os problemas. Agora eu me identifico com Mas isso é. e num dos momentos de devocional que eu fiz, eu comecei a perceber que, no fundo, e foi até depois de um podcast com o pastor Jason, no fundo, a gente fica ansiando por dar resposta, mas no fundo, pelo menos eu comecei a ter a ânsia de fazer as perguntas certas, sabe? Porque uma vez eu vi até um podcast de alguém que eu não lembro, mas que ele falou assim, você percebe que a Bíblia, Deus, Cristo, ele costumava responder certas perguntas com, de certa forma, com outra pergunta. Eu vou dar um exemplo, Sim. a questão da mulher adúltera. Ele não diz que sim nem que não. O que é que ele diz? Ele diz outra pergunta. Quem não tiver pecado, que atire, que a primeira pedra. Essa frase tem uma pergunta dentro dela, sabe? Não, E aí eu constantemente comecei ele a perceber questiona as isso. pessoas para olhar para dentro de si. Isso. É o que move, né? As perguntas, né? Então, eu não quero conhecer Deus, eu quero desconstruir Deus, né? O que o boy precisava refletir era isso. Você está querendo desconstruir Deus. E outra coisa, a figura dele quer botar em lhe partes. assusta. A figura dele lhe assusta, a figura dele assombra você, a figura dele não lhe traz paz. Então, o que está por trás da motivação da pergunta é essa. Não necessariamente ele quer compreender sobre Deus. Teus filhos são assim? Questionadores? Meus filhos são... Graças a Deus, é Médio. Camila. Médio. Senhor. Não, assim... Depende do tema, assim, Theo, ele fica maturando aquilo ali na cabeça dele por vários e vários dias, pensando como é que ele vai perguntar, assim, Não sabe. um sábio, mas eu acho que é porque às vezes ele não sabe nem como é que ele vai perguntar, mas ele fica assim, você percebe, você escuta as engrenagens do juízo dele assim, trabalhando pra fazer aquela pergunta, sabe? Mas ele é bem questionador, sim. Ele pequenininho dizia, quem foi que disse que são os pais que têm que mandar nos filhos? Onde é que tem escrito isso? Porque que regra é essa? O menino cala a boca e obedeça. Porque ele é bem questionador, Tipo sim. isso, assim, às vezes o que nos falta é isso. Sabe? A gente responder realmente o que precisa ser respondido, Sim. né? Tipo, essas coisas. Mas, vai, fala aí. Eu ia perguntar aí como é criar eles num lar cristão, né? Que eles estão crescendo, são Fala jovens. deles, dos teus filhos. Mas aí vamos Maravilhoso. voltar um pouquinho para dizer onde é que começa nosso ministério, né? Da onde é que a gente É vem. verdade. Tá? Só trazer esse contexto. Quando a Camila vai para trabalhar com a mãe, lá no Cabo, no centro do Cabo, meio que a gente começa a se deslocar para lá, porque não tem mais coisas aqui. Então a gente se mudou de Barra de Jangada para Enseada dos Corais, que era onde a mãe de Camila morava. Daí depois a gente se mudou para o centro. Depois se mudou para o centro de novo. Mas meio que a gente vinha ainda para a igreja aqui em Piedade quando a gente deixou de ir para Gaibu.
Enfim, vim aqui pra Piedade. Até que num determinado cursilho, eu fiz o primeiro cursilho, daí no primeiro cursilho que eu trabalhei, indo pra Igreja do Cabo, não, morando no Cabo, mas congregando aqui em Piedade. Mas eu acho que a grande questão aí foi a turma da gente do mentoreio. Que a Sim. gente era mentoreado por Ioma e por Luiz. Mentoria de casais, era? Mentoria de casais. E aí Luiz disse, olha, vai ter o conselho masculino e eu quero todos vocês trabalhando. Quem já fez e quem não fez vai fazer. Tá Aí certo, vai todo fazer o mundo quê? tava lá. Quem não tinha trabalhado estava fazendo. E que eu acho que foi outro ponto-chave na vida de Tarcísio, foi esse cursilho. Assim, muitas coisas mudaram nele a partir desse serviço no cursilho. Sim, No serviço. no serviço. No serviço. Não quando ele fez, mas quando ele foi trabalhar. Eu lembro nem que equipe eu era. Mas era mola. Eu não consigo ficar parado, né? O que tiver pra fazer, eu tô fazendo. Sim. E aí, nesse cursilho, o camarada chega assim pra mim lá da Igreja do Cabo e diz, mano, tu mora pertinho da igreja. E era perto mesmo, não era? Bem pertinho. Eram 3-4 quadras da igreja lá do Cabo. E por que tu vai pra Igreja de Piedade? Eu disse, porque minhas amizades estão todas lá. Eu disse, agora você é meu amigo. Começa a ir pra Igreja do Cabo? Aí foi quando eu já liguei pra Camila. Mila, se aperreia pra ir pra Igreja de Piedade esse final de semana, não. Porque eu vou voltar pra Igreja do Cabo. Fica até mais perto de casa pra voltar pra casa, né? E desse dia em diante a gente ficou lá. Passou quanto tempo lá, Tarcísio? 3 anos, 4 anos, Acho que por aí. mais ou menos isso. E assim, eu nunca tive muito problema. Eu sempre tive a ideia de que eu queria que a minha família fosse parte de uma igreja. Então, eu disse, olha, se você quiser ir para a Assembleia de Deus, a gente vai para a Assembleia de Deus. Se você quiser, desde que fosse uma igreja realmente com os princípios cristãos, né? Se você quer ir para a Piedade, a gente vai para a Piedade. Você quer ir para o Cabo, a gente vai para o Cabo. Então, quando ele tinha ideia assim, eu acho que a gente precisa ir ajudar lá em Gaibu. Eu disse, vamos para Gaibu. Nunca me neguei. O meu objetivo era que a gente tivesse realmente uma família com essa ideia de pertencimento, né? Porque às vezes tem esses problemas. Não, eu gosto da minha igreja. A sabedoria de uma mulher. Mulher sabe edificar uma casa. Eu não gosto da minha igreja, não vou não, que eu já escutei assim, não, a minha igreja é essa, a do meu marido eu não sei aonde, no domingo cada um vai para um canto, eu nunca tive esse problema, eu dizia a ele, só diga para onde você quer ir, que eu vou. E aí ele disse, vamos pro Cabo, eu digo, vamos embora. E aí no Cabo eu me vi de novo numa igreja feita Gaibu, pequena, cheia de serviço para fazer, e uma pessoa que gosta de trabalhar. Pronto, juntei uma coisa com a outra, joguei tudo aí. E aí foi um crescimento agora muito mais, não só por fazer por fazer, mas fazer entendendo o que está sendo feito. E aí é quando entra Pastor Ricardo, é quando entra a Juventude do Cabo, é quando vem o Usina. Então assim, é onde eu começo o seminário, onde a igreja começa lá no Cabo a ver um chamado ministério, um pastoral. E eu disse pra todo mundo, não, tu tem chamado pastoral? Eu tenho lá chamado pastoral. Eu quero resolver os problemas que estão aqui dentro só. Ah, tu tem chamado pastoral. Deus me disse. E eu dizia assim mesmo, quando ele me disser, eu começo. Sabe? E aí as crianças sempre estiveram nesse ambiente, né? Acho que todo mundo já viu a gente aqui atuando com eles pendurados na gente, né? Os pintinhos. Então eles cresceram também, assim, Na igreja, né? na igreja. Então, para eles, essa história de serviço também é muito natural. Tanto que cada um tem seu próprio ministério e vai atrás de fazer suas coisas, se voluntaria para fazer as coisas, porque para eles é natural isso, porque eles cresceram nesse ambiente também, né? Se Theo não pegou a tua falta de juízo, eu acho que ele pegou essa ideia de voar, né? Sim. Que Theo, eu lembro que quando eu tava no dia lá, eu acho que tava falando aqui já, né? Antes de gravar, eu falei gravando. Sei não. Que Theo tinha algumas crianças lá que eu fiquei assim impressionado com como são proativos com relação a questões do evangelho. Por exemplo, tá ali, dizer, deixa eu orar, deixa eu ler a palavra, e você tá falando alguma coisa ali, do nada começa. O que foi isso? Isso aí. E um questionamento bem puro assim do evangelho, sabe? Aí eu até disse, depois a Camila disse, rapaz, eu acho que Theo vai voar, vice. E assim, os três, cada um de um jeito, ele tem sua área de atuação dentro da igreja, sabe? Só que lá no Cabo, a gente não soube colocar as coisas no lugar. A gente como família. Então, assim, eu trabalhava no centro da cidade, no Recife Antigo, para ser mais exato. Ia todo dia de manhã e voltar de noite, chegava lá, ia para a igreja para resolver as coisas de juventude, de o que quer que fosse, célula. A gente tinha uma célula sexta-feira, 10 horas da noite em casa.
Foi nossa última ligação com a igreja do Cabo foi essa. Mano, é puxado. E aí as crianças não queriam mais estar dentro da igreja. Houve um desequilíbrio, sabe? A igreja passou a ser um lugar que competia com eles. E durante muito tempo, o Theo, se falar, eu chamasse ele para fazer capinar um mato, um terreno baldio, mas não chamasse ele para ir para a igreja do Cabo, porque que era uma coisa que tirava a atenção dele, a gente não tinha equilíbrio. O passeio era na igreja, tudo era igreja, a gente só ia para a igreja. Então ficou Isso. bem complicado. Aí na época que teve o Caminhemos Juntos, que a gente já tinha voltado a morar aqui, mas continuava com a célula lá. A gente saía daqui sexta-feira, 9 horas da noite, botava os 3 no carro e ia pro Cabo pra célula. A gente arrumou uma casa hospedeira lá de uma menina da cela e continua fazendo a cela. Porque como é que a gente volta a morar em Mas Candeias? essa sacada assim do desequilíbrio, como foi? Alguém te disse? Então, é isso que eu vou chegar nesse momento. Porque como é que a gente chega para morar em Candeias de novo? Porque a gente morava no Cabo, congregava no Cabo, sabe? Então, assim, minha tia e meu tio é onde a gente mora hoje, compraram apartamento e cederam pra gente morar enquanto eles não se aposentam. Ela visando uma qualidade de vida melhor pra gente, morando em Candeias, um local mais acessível do que a gente morava no Cabo. Então, assim, mas mesmo a gente aceitando morar aqui em Candeias, a gente continuava indo para a Igreja do Cabo todo domingo, a gente continuava com a célula na sexta-feira, 10 horas da noite, e não é fácil. Você botar 3 crianças no carro, que é 2 portas, de 8 horas da noite para ir pro Cabo e voltar de meia-noite, sabe? É assim, era embaixo mesmo da vontade de fazer. Só que descompensa, não é equilíbrio, sabe? Então, assim, depois de muito tempo, eu decidi, não quero mais saber de igreja, não quero. Então, e antes disso, teve o Caminhamos Juntos. Aí a gente se voluntariou para receber pessoas na nossa casa, né? Hospedar, porque veio gente de todo lugar, né? Aí a gente se voluntariou para receber qualquer pessoa. Dos hermanos peruanos. Foi 2 pastores Entendeu? que, como a gente era uma família, né? Tinha 3 filhos, não sei o que, aí ficaram assim meio com deles. Se teria problema receber 2 homens, aí eu me lembro que eu fui conversar com o Tarcísio, são 2 homens, são 2 pastores, eu fico o dia todo em casa com essas crianças. Será? Ele, o que é que tu acha? Aí eu orei, eu disse, Senhor, tu que sabe. Aí eu falei pra ele, eu acho que não vai ter problema não. Aí agora assim, meio receosos, né? Botamos as crianças tudo pra dormir no quarto com a gente, ninguém dormiu no quarto deles, porque um cuidado neles, né? E aí foram esses pastores que ministraram na nossa vida a respeito. Porque todos 2, a esposa é cristã, os filhos cresceram em lar cristão, mas eles não querem mais conversa com o evangelho hoje em dia, os filhos. Porque, por causa dessa questão do desequilíbrio, diz que deram tanto para a igreja, que acabaram descobrindo a própria casa, né? E o outro, ele se converteu depois, mas ele nunca conseguiu alcançar a família. Nem a esposa e nem os filhos são cristãos. E aí eles ministraram na nossa vida sobre isso, né? Olha, seus filhos são pequenos, então há chance de mudar isso ainda. Mas a gente vê vocês com muita atividade, a gente vê vocês com muitas coisas, sem tempo para os filhos de vocês. E eu, caramba, meu Deus. E era desesperador, porque quando a gente dizia Theo, a gente vai pra igreja, aí ele já começava a chorar. E era um transtorno. Mas, meu Deus, a gente tá fazendo muito errado. E assim, precisou os pobres vir lá do Peru para falar de maneira audível para que a gente entendesse, porque o problema já existia, Theo já chorava, já existiam situações incômodas, mas a gente não prestava atenção, né? E aí, com isso aí, a gente tem que rever isso aí, vamos pensar, porque tá errado, a gente tem que diminuir a carga de coisas, porque a gente tinha muitas coisas, a gente meio que eliminou alguns ministérios, algumas coisas a gente repassou e tal, e acabou que a gente voltou para cá por causa de outras coisas também, de questão logística, de tudo, a gente voltou para cá, e hoje em dia, por isso que a gente preza muito, a gente fala uns não, e eu digo a todo mundo, eu digo não e digo sem peso, porque já vivi essa outra questão, ainda bem que foi contornável, eles ainda são crianças e hoje eles têm prazer de estar aqui, mas talvez não fosse possível no outro momento, se fosse no outro momento da vida, a gente não conseguisse reverter isso, né? E aí, hoje em dia a gente pondera muito, sabe isso? Assim, hoje não é dia, hoje não vai dar, não sei o quê, né? Tenta conciliar as escalas de todo mundo, porque 5 pessoas, são 5 escalas, né? Cada um com os seus rolês, mas pra gente ter tempo de qualidade, pra gente ter
momentos entre a gente também e não deixar que as coisas, porque são as coisas de Deus, eu sei que a gente tem que cuidar das coisas de Deus, mas a família é Tudo nosso equilíbrio, primeiro né? ministério, né? Sim. E aí a gente abraçava todo mundo e descobria nossos filhos. Eu falei até no primeiro podcast da gente, isso aí. Eu acho que foi no primeiro, que tem uma história que eu acho muito engraçado. Que é um casal da igreja liga pro pastor dele, né? Pastor, um homem, pastor, o senhor tem que vir aqui porque agora eu vou me separar e tal. Só que esse pastor já caminhava com esse casal e tal, e nunca tinha um tempo. Aí liga, tem que vir agora e não sei o que lá. E o pastor faz: olha, amanhã de manhã eu tô aí. Eu quero conversar com vocês e tal. Ele fez: não, o senhor tem que vir agora, porque senão a gente vai se separar. Ele fez: vê só, agora Eu não posso. eu não posso. Ele tem que ir. Aí o cara fica um tempão lá no telefone, aí daqui a pouco ele começa a escutar barulho aí. Ô pastor, o senhor tá onde que o senhor não pode vir agora? Ele: eu estou indo pro cinema com a minha esposa. Aí ele: o senhor vai deixar de vir aqui me ajudar pra ir pro cinema com a minha esposa. Ele fez: é por isso que eu não tô com problema com Com o a minha não, casamento com a- e você tá. Aí ele desligou. E a parte mais engraçada da Vai história que começar eu o filme, achei... viu? Amanhã A pessoa nunca mais vai pra igreja, mas é a verdade. Não, a parte engraçada foi que o uma cara coisa. disse que se acertou com a mulher, porque ela começou a dizer: é sobre isso que é o nosso problema. Sim, Ah, massa. massa. Tem uma história também que até ele contou que a mulher disse: não, eu vou me matar e não sei o que. A mulher tem problema de depressão, né? Eu vou me matar, você tem que vir aqui agora. Eu falei: agora não dá, não. Por quê? Não, porque minha filha tá doente e eu tô aqui no hospital com ela. Não, mas você tem que vir aqui, eu tô morrendo, é muito grave. Minha filha, se você não morrer até amanhã, Aí eu vou. aí eu vou. Mas hoje não vai dar, não. É. Né? Mas é muito isso, né? Tem a questão da E saber espiritualidade. realmente colocar limite. E é o que eu costumo dizer: dizer não também é dizer te amo. É até o nome para um livro, anota aí para escrever no livro. Dizer não também é dizer te amo. Não sabe? me livro mesmo. Mas assim, eu tenho alguns livros na cabeça para escrever, só não comecei. É porque eu comecei pelo da procrastinação. Só que eu não comecei ainda não. Eu tô só... Só procrastinada. Tô só procrastinada. É porque assim, eu era uma pessoa muito Esse livro vai sair procrastinadora. nunca. Mas o livro da procrastinação tem até tema. Eu vou filmar. Ele já escutou. Tem tema. No meu livro sobre procrastinação tem tema. Já tem título. Não, ó. Procrastinação com sucesso. Ó, Mas eu não comecei ele ainda não. Quando eu começar, eu já vou entregar Vai. você. mas pesquisando que esse entendido, sabe? Só tem a Tá capa. fluindo, né? Só Eu tem tô a só capa. maturando as ideias dele. Exatamente, mais nada. Mas, Ou é a seriedade da pessoa falando. É. procrastinação com sucesso. Baby da minha vida, minha vida. Mas esse é um tema do meu livro. Eu vou escrever um livro. Procrastinação com e sucesso, que é a Mike? pessoa que realmente vence a procrastinação. Tá Sabe? Ele da de família. Não, nem que faz isso. Mas assim, colocar limites nas coisas é dizer te amo. E colocar limite para cuidar de você também é dizer que se ama, né? Porque não adianta eu amar todo mundo e dentro de casa tá confusão, porque meus problemas de casa eu quero resolver resolvendo o problema dos outros. Então, Ah, assim, voltando para piedade, eu já estava assim, meio que caminhando. Foi quando eu marquei um gabinete com o Carlinhos, expliquei todo o processo, o porquê tô voltando. Eu era feliz quando tinha jogo de futebol no domingo, podia ser do Náutico, do Sport, do Santa. Eu torço pro Sport, mas se fosse domingo, na hora do culto, eu ficava em casa para assistir o jogo, porque eu não queria mais saber de igreja. Eu disse: mano, se eu tô indo pra igreja e tô cuidando dos outros e tô esquecendo minha família, eu não quero ir pra igreja, sabe? Acaba que o sofrimento que meus filhos estavam passando vem pra mim também. Só que aí foi quando eu conversei com o Carlinhos e disse: o foco tem que estar em Jesus, sabe? Seu primeiro ministério é a família. E aí onde volta tudo. E assim, chamado pastoral. Não, porque você tem chamado pastoral. Hoje eu tô nessa caminhada como postulante. Mas uma coisa que falaram pra mim quando a gente decidiu voltar pra Piedade foi dizer assim: mas lá em Piedade não se ordena pastor. Só são aqueles que já estão lá. Aí eu disse: mas eu não tenho pretensão mais de ser pastor, não. Sabe? E foi. É, porque se a gente faz, eu sempre digo isso, né? Se a gente faz as coisas por uma motivação, Sim. tem muita gente que se perde porque a motivação está comprometida, né? Então, assim, um exemplo, eu
tinha um chamado pastoral desde meus 15, mas eu nunca entrei em nenhum ministério porque eu queria ser pastor. Sim. Ou eu servi em alguma área na igreja porque eu queria ser pastor. Exatamente. Entendeu? Até quando o bispo disse assim, Carlinhos, agora é contigo, Conexão é você. Eu não tive um dia no Conexão que eu vim servir porque eu queria ser o pastor do Conexão. Uhum. Porque senão eu sabia que eu estaria fazendo aquilo não por Deus, mas por mim. Isso. Entendeu? Então, assim, até hoje é assim. Isso ajuda muito, porque você acha um ponto de equilíbrio, né, no que você faz. Você, de alguma forma, você se preocupa mais com as pessoas Isso. do que com os processos e com você mesmo. E com títulos que você Com quer carregar. títulos, né? Então, assim, você quer ver o desenvolvimento das pessoas, você quer investir em pessoas. Então, assim, isso tudo é... Porque, ó, se Jesus... Esse assim, mas Jesus... você não comeu ainda. Minha comida é fazer a vontade de Deus, né? Então, ser consumido por isso, né? Isso. Então, isso é muito importante. Mas vamos lá, voltando. A gente tá falando de família aqui, né? Isso. Tu ia falar alguma coisa na linha de raciocínio? E só para Vai, finalizar a volta para a piedade, né? Tá. E assim, tem um grupo de 6 pessoas que a gente chama que é o Tabótimo, que nós todos éramos lá do Cabo, que sou eu, Camila, Thaís e Elinho, Júlia e Vitor. E aí é até essa tatuagem que a gente tem com o Provérbio 18:24, que existem amigos mais chegados do que irmãos. E assim, no momento, na dificuldade que a gente tava passando, a gente tinha esse relacionamento muito próximo, só que meio que vai se distanciando por causa de situações. Mas segue a vida. Teve Semana da Virada aqui, na igreja, e antigamente, cada dia da Semana da Virada, era uma igreja que tocava. A igreja do Cabo vinha, tocava um dia, e eu vim como hold de Vitor, que é baterista. Que ele era ministro do louvor lá no Cabo. Aí, eu morando aqui, Vitor veio pra cá, a gente ficou de tarde em casa e veio pra cá. E Vitor já estudava com Sandro, bateria, pra aprimorar, né? Aí eu vim com o Vitor, tô lá montando não sei o que, eu conhecia Sandro do seminário. Aí Vitor chega pra Sandro e diz, ó, Sandro, quer fazer o alto de Páscoa? Eu disse, eu quero fazer o alto de Páscoa? Não, eu não quero fazer alto de Páscoa não, Vitor. Disse, quer. Daí Sandro disse, e com essa barba aí eu já tenho o papel perfeito pra ele. Tu aceita, Tarcísio? Eu disse, olha, se Deus tá dizendo que eu tenho que fazer o alto de Páscoa, eu aceito. Aí disse, então tá certo, você vai ser Jesus. Eu disse, hã? Eu pensei, no máximo Barrabás, sabe? Assim, e assim, eu aceitei de bate pronto. Era a gente retornando pra piedade, e nesse momento, eu fui pensado por próprio Deus e fui colocado ali. Disse, olha, sirva. E simplesmente aceite e vá. Então assim, e bateu até com a idade de Jesus. Eu tinha exatamente 30 anos, quando eu fiz o primeiro alto. Então assim, foi crescendo e sem muitas pretensões. Antes estou lá servindo, estou indo, sabe? Mas sem muitas seguintes. Porque é como, assim, Tarcisão, é como eu sempre disse, né? Tipo, o rio de Deus, ele flui. Sim. Mas ele flui quando a fonte não é amarga. Né? Então, a fonte precisa ser purificada. Então, ele é a fonte, né? Sim. Então, a gente precisa purificar o nosso coração. Se a gente tiver qualquer coisinha ali que queira acelerar, tudo isso mostra a inconstância nossa, porque a obra é dele, é para ele, tudo por ele, né? Então, é muito cuidar disso, né? Cuidar desse coração. E esse processo faz parte da caminhada, né? Porque Faz. você não se torna pastor quando você é ordenado, por exemplo. Não. Ou Você já é reconhecido antes, né? Exatamente. E esse processo, eu lembro que eu até disse a Carlinhos, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que a Lana riu muito no dia, foi eu estava lendo Atos e vendo questões de história que não estivessem na Bíblia sobre aquele tempo, né? E uma das coisas que eu mais ri foi na época que eu estava vendo o chamado de Paulo, e depois eu fui ver a vida de Paulo e digo, peraí. Oxente, o cara tá dizendo aqui que ele foi chamado por Deus, né? E é uma coisa muito sobrenatural, né? E ele vai passar esse tempo todinho aqui, não vai praticamente um anonimato. Ele vai ali para Jerusalém e depois fica só a sombra dele para aí começar. E aí eu lembro que isso aí me marcou muito, e me marcou também foi ver que quando Paulo começa, você vê ele agindo como uma pessoa preparada. Aí foi quando eu comecei a pensar, eu digo, caramba, ele ficou todo esse tempo, e a característica que a gente vê
não é de alguém que resmunga, alguém que, por que não agora e tal, mas sim de alguém que se prepara, que serve, que vai vivendo tudo isso como um processo, e aí quando chega, já faz, eu tava até conversando com o Tiago quando tava vendo, que eu vi uma vez o pastor Hernandes falando assim, sobre preparação de esboço de sermão, e ele dizendo que normalmente ele demorava bastante, e teve uma vez que o cara falou assim, em tal momento ele tinha preparado um sermão muito rápido. Aí ele fez, não, aquele sermão foi feito de forma rápida porque eu tenho uma vida inteira e aquele tempo foi para juntar. E eu não gosto nem de fazer isso. Exatamente. E Exatamente, porque você já estudou tanto aquele texto, quando você pega, você faz ali mesmo, você desenvolve alguma coisa, né? E aí a gente começa a frequentar a célula de novo aqui em Piedade. É isso? E aí... Hoje tá com uma célula enorme, né? A igreja. Igreja. Que é a continuação... Tinha célula lá, né? Uhum. Lá, que era a célula 10 horas da noite na A gente sexta-feira. sempre teve em célula. Mesmo aqui no começo, a gente foi um tempo na célula Tia Leila, não foi? Qual foi o tempo que vocês tinham a célula? Aonde? Lá? Lá, mais ou menos que... Eu acho que uns 4 anos também. A gente já entrou. Não, que ano mais ou menos? Em que O ano? ano que eu morava lá. Eu Tu acho não lembra, não é? Calma. Eu tô perguntando 2016. porque a minha dúvida, a minha pergunta mesmo é assim, tu foi líder de célula um tempão e agora, né? Sobre a questão do jovem hoje em dia, como é que tu tá vendo os dilemas Mas da já era o juventude, né? público, né? Agora acho que mudou É o público, diferente, porque mudou. agora é casais. Porque né? agora a gente tá com casais E lá era jovens, lá jovem. era só jovem. Entendi. Então era Massa. outro Como tem rolê. sido esse tempo assim, de célula de casais de jovens? Mano, tem sido massa. Mas existem grandes diferenças se a gente for pegar o que tinha antes, o que tinha depois, até da própria célula, sabe? A gente chegou numa célula e assim, existe meio que um conflito ali porque não eram para levar crianças para a célula. Aí eu disse, onde não cabe minhas crianças, não me cabe, eu não venho semana que vem. Teve uma reunião depois da célula para dizer, olha, não tragam as crianças. Eu disse, não, tragam. As crianças precisam estar onde a gente tá. Eu também. Também acho. Bispo Miguel pregava com a filha no colo, com o filho no colo. A gente lá no Cabo via Levi e Davi correndo na igreja. O pastor Ricardo pregou algumas vezes com minha filha no colo, com Liz no colo. Porque, pastor, ia pregava com ela no colo. Eu disse, na célula não vai poder ter criança. Vamos tentar controlar ao invés de só bloquear. E aí foi passando. E aí passou de uma liderança para outra, daí outra liderança também não conseguiu, e meio que a gente aceitou no Alfa, para receber uma célula hospedeira, e depois do Alfa, disse, não, vocês precisam continuar com a célula, e ela já era de casais, essa célula, e tá até hoje. Existe uma maturidade, exemplo, a gente não precisa ter escala de lanche na célula da gente, sabe, todo mundo leva bolo, acho que a gente, boa parte leva bolo, o que a gente faz? Pega 2 bolos e joga no congelador, na outra segunda já tem 2 bolos para a célula. O que a gente garante? O café, uma coca, a água e se não tiver nada ainda tem a pipoca. E vem crescendo cada vez mais. Porque o que a gente tem tentado fazer? Cuidar. Simplesmente cuidar. Só que era o que eu estava conversando com o Carlinhos. Tá no momento que a gente não consegue cuidar de todo mundo. Segunda-feira mesmo tinham 32 pessoas, casais, sem contar os filhos. Faz o que com esse povo? É igual a célula da gente lá na água, né? Sabe? É puxado. Mas a gente tem feito nossa parte e a gente tem orado. E é que eu tenho puxado a orelha da galera na célula e disse, mano, só tem a nossa célula de casais jovens. Se a gente quiser, a gente precisa multiplicar. Tem que multiplicar, porque assim, às vezes a pessoa não percebe que esse sacrifício que alguém vai ter que dar, né, de multiplicar tudo, vai atingir outros jovens, né, que vai poder ter tempo com você, qualidade com você, porque ali tá todo mundo perdendo, né? Sim. De alguma forma, né? Ganha na comunhão, mas perde no cuidado. Exato, perde no cuidado, perde na atenção, perde na qualidade da célula, perde tudo. Mas eu preciso ser sincero e honrar. Hoje, o ministério pastoral que eu estou trabalhando para seguir, 80% dele é responsabilidade da minha família, que abdicou momentos para poder estudar, que me incentivou, que, sabe? Tá aqui Camila para dizer que a família foi que apoiou. Quando eu voltei para cá e disse, vão dar entrada na minha postulância. Depois de conversei com Carlinhos, já tive chamado pastoral, ele disse, já teve não, irmão, você continua tendo.
Tu até falasse isso. Chama pastoral, não se perde. Aí eu disse, não, é porque tô meio na dúvida aí, não sei se entrego a carta ao bispo. Daí eles falem com ele. Conversei com o bispo. E até que ele disse, até que enfim, né? Veio entregar, veio conversar pra tratar isso. E só seguiu, sabe? Sem pretensão. Quando é que eu vou ser ordenado? Quando o bispo me põe a mão e disse, agora você é pastor, em nome de Jesus, amém, sabe? Mas enquanto isso, a gente segue trabalhando. Isso aí mesmo. Tem... Amém. Eu ia falar alguma coisa, eu acho que eu esqueci. Eu tive isso no podcast com... Foi horrível, gente. Tive isso no podcast que eu tava falando. No meio do que eu tava falando, eu esqueci, mas eu não quis falar isso não. Eu fiquei... Meu Deus. Eu ficar. Mas... Não, eu acho que ele já respondeu que era mais como Tava tá falando hoje, família. né? A célula, né? A questão da célula. Agora eu percebo uma coisa, sabe uma coisa? Eu já vi fotos, né? Na cela de lá. Eu acho bem interessante que o público que tá na cela de vocês é um público extremamente Aleatório. ativo Na igreja. na igreja. Eu pensei que era aleatório, porque todas as idades- Atuante, e eu percebo que com isso não é o ideal, como o Carner disse, multiplicar. Mas eu percebo que provavelmente deve existir um cuidado mútuo ali, porque como são pessoas que já vivem o evangelho, já estão, e aí, lógico que viver o evangelho não lhe impede de problemas, mas um vai auxiliando o outro, né? Mas esse acaba que é um dos nossos problemas. Como nós temos pessoas que já servem em ministérios, acabam que elas não conseguem assumir uma célula naquele momento, porque cada um já cuida do seu próprio ministério além da célula. Sim. Mas é aí que tá. É uma Tem célula de líderes. que explicar que célula é a prioridade, Isso. né, na igreja. Porque célula é onde as pessoas estão Estão cuidando. ouvindo, né, pessoal? É... Vou pegar só esse pedaço. E Olha, cortar. olha ali pra câmera, pastor. E diga. É, porque assim, tem muita gente que diz assim, né? Pastor, mas eu tô no ministério, não tem como ter uma célula. Eu falei, então larga o ministério e você vai na Isso, célula. liga pra célula. Claro que no caso de Tiaguinho e Alexa, existe um fator, um Sim. exemplo. Ela ministra local, Sim. da área né? Mas eu falo assim, porque às vezes as pessoas pensam que, claro que são duas asas do mesmo avião, né? Ministério e célula, mas a célula é onde a vida das pessoas acontece, né? É onde ali é ministrada, onde ali, entendeu? É o se permitir ser cuidado, né? Exato. Aí às vezes a pessoa, vamos dizer assim, eu sirvo na mídia. Bicho, outra pessoa pode servir na mídia. Se você for cuidar de um grupo de pessoas, é mais importante do que servir na mídia. Verdade. Né? Então tem que ser bem racional aí nesse sentido para fazer a coisa acontecer aí. Nunca diga, eu nunca farei isso para Jesus, porque sua vida não é sua. Eu já ouvi você falando algumas vezes até pra mim. Nunca diga isso. Eu sempre falo, pessoal, não, mas isso aqui eu nunca vou fazer. Eu fiz, nunca diga nunca para Jesus. É Jesus que vai ter que dizer o sim ou não. Você vai obedecer em nome de Jesus. E o fato de você gostar Amém, amém. de trabalhar com o ministério não quer dizer que você tem que ser só dele, né? Porque Você gosta de um serviço- ministério, parabéns, beleza, mas pode... Inclusive, a gente foi pra servir dele Olinda. para sempre, né? Aí eu brinquei com o Carlinhos, porque o menino lá tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu disse, Carlinhos, em igreja pequena, o cara faz, meu irmão, tu é de qual ministério? Ele, qual? Qual, meu filho? Qual? Acho Eu que não qual? De sou. tudo, O cara irmão. fazia tudo. O cara fazia som, tocar, tudo. Esse Aí- era eu no cabo. Só que eu não tocava. né? Porque Agora é aquela coisa. A gente precisa, quando a gente tem talento, que é só dificuldade. Eu nunca fui uma pessoa hiper talentosa. Porque tem gente que tem muitos talentos, Sim. né? Assim. E às vezes a pessoa que é muito talentosa, ela, como ela faz coisa bem, ela sabe fazer bem, ela tende a só ela fazer E não delega. e não delega. Então, eu sempre dizia isso, eu sempre disse isso para muitos líderes que tiveram comigo. Eu dizia assim, ó, você sabe muito. Junta um grupo de jovens e passa tudo que tu sabe. Passa conhecimento. É disseminar conhecimento. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você tá tirando no próprio pé. No meu caso, eu não tenho muitos talentos. Eu não sei mexer em som, não sei tocar, não sei, não tenho. Tamo junto. O que eu tenho, eu busco multiplicar o que eu tenho. É aquele ali, aquele pouquinho ali, eu vou ali,
focado naquilo ali, é o que? É descobrir pessoas, cuidar de pessoas. Então eu vou ali focado naquilo ali. Eu não me ofusco. Por isso que muita gente diz assim, mas caramba, por que tu não quer mexer nisso? Não, bicho, eu não vou perder tempo, eu já sei o que Deus quer que eu faça. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes, a pessoa que tem muitos talentos, o que é que ela faz? Ela termina pecando nisso. De passar para as pessoas. Ela tá treinar enterrando o pessoas. seu Tá dom. enterrando. Isso. Porque ela, no fundo, tá fazendo, sabe o quê? Dizendo assim, não, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Quer dizer isso, tem uma vaidade por trás. Tem uma vaidade por trás. Então, assim, tem que trabalhar isso. Eu sempre falei isso, sempre falei isso. Não, mas porque só quem faz vídeo sou eu. Eu falei, pô, você não ensina ninguém, pô. Porque se eu tivesse o talento de fazer vídeo, eu juntava 5, 6, 7. Bicho, alguém aqui quer fazer vídeo? Quero. Eu garanto a você que dos 5 você vai ensinar 1, 2 ou 3, vai querer viver daquilo. Sim. Agora, quando a gente não multiplica o que sabe, Sim. né? Aí realmente você vai fazer vídeo por toda a sua vida. Tá ligado? Mas Isso é em tudo. É não isso. só- Isso é em tudo. Um exemplo, eu prego. Então, eu vou ensinar pessoas a pregar, vou incentivar pessoas a pregar. Eu cuido de pessoas, eu vou incentivar pessoas a cuidar. Eu cuido de líderes que vão multiplicar líderes. Então, vou ensiná-los a não ser focado neles, mas treinar outros, entendeu? Então, tem que. Isso aí tem que ser intencional, pô. E- Isso é intencional. Aula de homilética e hermenêutica não me preparam para pregar. É claro, mas E eu falo assim. eu posso dizer que você realmente ensina. E aí é porque assim, porque tá babando, pastor Carlinhos, isso não. Liga logo. Eu dei uma palavra lá no Cross, todo mundo saiu dando parabéns. Daí eu cheguei do lado do pastor, e aí, pastor, foi bom deles? Você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Sabe? Foi massa, mas você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Explorar mais essas áreas aqui. Então, assim, é um conhecimento sendo disseminado. E aí, eu me sinto mais amado ainda, porque... Deus, realmente, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. Embora as pessoas sejam tocadas com a expertise em pregação que eu tenho hoje, que ela está sendo construída, mas é sempre uma questão de melhorar. Porque às vezes E muito obrigado. as pessoas elas vão pelo. Pô, tem gente que faz uma palestra, todo mundo sai chorando, mas foi terrível a palestra, pô, de ruim. Tá chorando de ruim, é? Não, eu tô dizendo assim. Ah, sim, entendi. Não, tô dizendo no seu caso não, mas foi Não. ruim, porque o que se propunha ali era que isso fosse passado. E não foi passado nada disso. Né, o povo saiu chorando. É, mas o povo sai chorando. Tá ligado? Então, tipo assim, você pode fazer isso, contar a sua história, ninguém tá querendo que você não conte, mas que você cumpra a função designada para aquilo ali, que é passar aquela informação que você precisa ser passada. Exatamente. Então, é ter esse zelo, porque isso é zelo, sabe? Porque senão, ó, com o tempo, sabe o que vai acontecer? Você vai construir a sua estima em cima de sabe aquele negócio de postei uma foto, teve 300 curtidas? Isso. Pronto. Na Você vai construindo segunda sua vai ter estima em 5. torno Sim. da resposta das pessoas. Receptividade das pessoas que Você é refém do resultado. Do resultado. E detalhe, o avaliador é o outro, né? O outro. E o que você tem que entender é o seguinte, que você está pregando quando você está estudando, quando você está orando, quando você está se preparando, tudo isso vai gerar resultado na hora. Né? Exatamente. Então, E você é o primeiro receptivo da sua própria pregação, né? Exatamente. A primeira pessoa a ministrar deve ser, né? Se não... Mas eu sei que a gente já tá falando de outra coisa aqui. É. Mas acho que é isso, né, gente? Queria agradecer aí a vocês. Casal Camilinha, top. Isso aí é só Tarcísio. 10% da nossa Olha, história. Camilinha e Tarcísio são os nossos coordenadores, né, da F5. Na A gente Rede vai Arca mudar agora, o nome, né? É. Logo. Depois... Vai anunciar, não. É. Me corta isso. Então, os coordenadores aí da Rede Arca, então a rede de jovens. Então Não é isso. é e a mulher. Não Então, é carne. gente, ó, Não é carne. compartilha esse vídeo, divulga. Espero que você tenha sido muito edificado. Se E é isso, inscreva no obrigado. canal, Inscreva no canal. aperta o sininho. Sininho da notificação. Notificações. E um Dá um beijo pra like. vocês. Tamo Cheiro. junto. Até logo. Show.